Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês que acompanham a página Pregações Espíritas no Facebook e também o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 9 de outubro de 2021. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 7. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, anjos guardiães, todos vós da espiritualidade que labutais, que trabalhais em nosso favor, para que nós cresçamos, para que nós progridamos, para que nós venhamos a nos redimir. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, para que neste momento possamos receber da melhor forma tudo que nos for trazido na noite de hoje, e antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, outubro, além de ser mês de Allan Kardec, como foi feita a nossa pobre homenagem na semana passada, é também, por toda a cristandade, não apenas pelos católicos, mas por todos os cristãos, é conhecido como o mês de São Francisco de Assis. Porque, embora não se saiba a data precisa de seu nascimento, sabendo-se apenas que ele nasceu ou no ano de 1181 ou no ano de 1182, sabe-se que a data do seu falecimento, ou, para nós espíritas, a data da sua desencarnação, foi 3 de outubro de 1226.
3 de outubro, nós sabemos, é o dia do nascimento de Allan Kardec. Então, coincidências à parte, a Igreja Católica estabeleceu o dia 4 de outubro. Por quê? Porque foi a festa litúrgica, o dia destinado à celebração desse santo, dessa figura importantíssima para o espiritismo, e não apenas para o espiritismo, para o catolicismo, em primeiro lugar para o catolicismo, mas não apenas para o catolicismo, mas para o espiritismo, para o cristianismo e não apenas para o cristianismo, não apenas para os cristãos, mas para a humanidade, porque ele é um exemplo não apenas de cristão, mas de ser humano, de humanismo. Então, o dia 4 de outubro ficou sendo o dia estabelecido pela Igreja Católica para se celebrar, para se comemorar, para se homenagear este santo, esta figura que é São Francisco de Assis ou Francisco de Assis, né? Então nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a figura de São Francisco, não contando exatamente a sua biografia, a sua história, porque há inúmeras pregações, inúmeros livros, inúmeras biografias. O palestrante, o pregador Jorge Damas tem palestras maravilhosas sobre São Francisco. No último dia 3 de outubro, houve uma pregação no grupo Batuíra de São Paulo. Quem quiser pode procurar na internet, no canal do grupo Batuíra. Um pregador desse grupo lá de São Paulo fez uma pregação muito interessante também sobre São Francisco de Assis e falou um pouco da sua biografia. Então nós não vamos repetir aqui o que é da maioria de todos nós conhecido, que é a biografia de São Francisco. Mas destacamos apenas alguns fatos que achamos interessantes e baseamos-nos para essa reflexão de hoje nessa biografia aqui, que não é uma das mais conhecidas. É a biografia de São Francisco de Assis, escrita por Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, um católico inglês de escola, de grandeza, não apenas para o catolicismo, mas para a cristandade, um exemplo, inclusive admirado pelo professor Clóvis Tavares, e que nós temos tido oportunidade de ter acesso a alguns de seus livros, principalmente durante esse período de pandemia, em que procuramos conhecer, estudar, não apenas os livros de Chesterton, mas alguns livros que achamos importantes para a nossa encarnação, para o nosso crescimento, nós, pessoas aqui encarnadas. Então, buscamos esse livro de Chesterton, São Francisco de Assis, e é uma biografia um pouco diferenciada das demais, porque Chesterton ele foi um escritor, digamos assim, sui generis, né? Diferente, peculiar. Ele tinha toda uma forma de escrever que o caracterizava muito bem. Então, nessa biografia, nesse livro, ele traça alguns paradoxos que aconteceram na vida de São Francisco e que nós até vamos citar um deles aqui e que são muito curiosos, muito interessantes de se analisar. E, então, apenas para relembrar, embora todos nós já conheçamos, todos nós já saibamos quem foi São Francisco, né? Ele
não tinha o nome de Francisco, ele não foi batizado com o nome de Francisco, segundo consta, né, das biografias. Ele foi batizado com o nome de Giovanni, que em italiano é João. Nós espíritas, como nós falamos inclusive na palestra de sábado passado último, no dia 2 de outubro, véspera do aniversário de Allan Kardec, nós espíritas sabemos que São Francisco, inclusive quem quiser acessar essa nossa última pregação de sábado passado último, obterá de onde vem essa informação de que São Francisco de Assis é a reencarnação do apóstolo, do discípulo de Jesus, João, que era autodenominado o discípulo amado. Então, quem quiser saber de onde eu tirei essa informação, assista a pregação da semana passada. Então, que coincidência, mas nós sabemos que não existem coincidências, né? Sua mãe o batizou de Giovanni, João, no idioma, na língua italiana. Alguns dizem que, pelo fato de sua mãe ser de ascendência, de origem francesa, ele começou a ser chamado de francês, o francesinho. Outros dizem que, por causa da sua admiração, desde pequeno, desde muito novo, pelas trovas, pelas poesias, pelas histórias de cavalaria e cavaleiros da França, essa admiração que Francisco, que então o verdadeiro, né, nome Giovanni, sentia por aquele país, pelas suas trovas, pelos versos, pelas canções, pelas histórias de cavaleiros e de cavalaria de origem francesa, ele talvez tenha sido apelidado pelos seus colegas, pelos seus amigos de infância de o francesinho, Francesco. E outra versão há que, segundo a qual, o seu pai, Pietro Bernardone, ou, né, em português, aportuguesando, Pedro Bernardone, que estava ausente no momento do seu nascimento, justamente em viagem à França, a negócios, pois era um grande comerciante de tecidos, e tendo sido muito bem sucedido nessa viagem, voltou de tal forma influenciado pela cultura, pelos negócios oriundos da França, que resolveu homenagear aquela viagem, aquela nação com o nome de Francesco, e o teria então rebatizado, teria mudado o nome de Giovanni para Francesco, que seria algo como o francês, o francesinho. Não importa qual das versões é a verdadeira. O curioso é que ele passou a ser conhecido mundialmente como Francisco, Francesco. E também falamos na pregação passada que São Francisco de Assis é o responsável pela instauração, pela edificação, pela consolidação da doutrina espírita no planeta Terra. E nós sabemos que o codificador da doutrina espírita, Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido de todos nós como Allan Kardec, é de origem francesa. Então, não estamos aqui especulando sobre possíveis identidades de São Francisco com Allan Kardec, mas o fato é que alguma ligação há, né, se não for o mesmo espírito, entre esses espíritos, e
desde muito tempo que ele sente essa afinidade, essa atração com a França, as histórias, as canções, as trovas francesas. Então, ele tinha, por essa admiração às histórias de cavaleiros, de cavalaria, ele tinha o sonho, desde pequeno, de se tornar um cavaleiro, um militar, e poder vir de uma guerra, ou de mais de uma guerra, triunfante. Tanto é assim que logo surgiu a oportunidade de se alistar, ele se alistou e foi para a primeira guerra da qual ele participaria na sua vida. Só que qual não foi a sua decepção quando ele e o grupo do qual fazia parte foram derrotados e, inclusive, ele ficou prisioneiro após essa derrota durante algo de um ano, em torno de um ano. E, após um ano, voltou para a sua cidade, Assis, na Itália, e não desistiu desse intento de ser um cavaleiro, um militar, um guerreiro. Era um jovem aparentemente comum, como todos os outros da sua época. Ajudava seu pai na venda de tecidos, mas não se satisfazia, não se realizava com aquilo. O sonho dele era ser um guerreiro, um militar, um cavaleiro. E em uma outra oportunidade, agora já convocados pelo Papa para uma missão mais importante, para uma batalha mais importante de cunho religioso, como muitas das chamadas guerras santas, que também são conhecidas como as cruzadas, Francisco mais uma vez se alistou e foi para essa outra batalha maior, mais importante. E antes de estar a caminho dessa segunda batalha, dessa outra batalha da qual ele participaria, ele teve um sonho e viu-se num palácio, num castelo, com muitos outros jovens, todos muito bem, e com esse palácio ornado, enfeitado com diversas espadas em forma de cruzes. E ele interpretou esse sonho como sendo um aviso de que eles seriam vitoriosos naquela batalha para a qual ele se alistara. E resolve então ir, confiante. E quando ele cruza, inclusive, o portão da cidade de Assis, a caminho dessa nova batalha grandiosa, importante, significativa, ele, no seu alter ego, ouve de si mesmo uma voz como a lhe dizer assim, isso tudo, meus irmãos, está nessa biografia escrita por Chesterton. Ele ouve uma voz, né, mas dele mesmo, como se fosse da própria consciência, do alter ego dele, dizendo assim, hei de voltar como um príncipe vitorioso, como um príncipe glorioso. E vai para a guerra, só que no caminho acontece aquele episódio que todos nós que já lemos alguma biografia de São Francisco de Assis ou que já assistimos pregações, palestras sobre São Francisco, ou mesmo que assistimos a um dos filmes, ou, por exemplo, Irmão Sol, Irmã Lua, de Franco Zeffirelli, ou qualquer outra versão de filme sobre São Francisco de Assis, todos nós conhecemos
a famosa, o famoso acontecimento de que quando ele estava a caminho dessa guerra santa, ele ouve uma voz, segundo algumas versões, outras versões, como a de Chesterton, dizem que ele, numa das paradas para continuar a viagem, quando dormia, sonhou, Chesterton diz isso, enfim, ouviu uma voz, seja em sonho, seja acordado, que disse para ele: Francisco, o que é mais importante? Servir ao servo ou servir ao Senhor? E ele teria respondido para esta voz: servir ao Senhor. E aí a voz, mais uma vez, teria falado com ele: então, por que serves ao servo e não ao Senhor? E aí Francisco teria mais uma vez dito: então, o que hei de fazer? Ou, como Paulo, ainda Saulo, na estrada de Damasco, ao vislumbrar Jesus, cai do cavalo e pergunta: que queres que eu faça, Senhor? Alguns dizem que Francisco teria dito a mesma frase: que queres, então, que eu faça, Senhor? E aí a voz teria respondido a ele por uma última vez: volta para Assis, e lá te será dito o que fazer. E aí ele ou acorda do sonho, ou volta a si, recobra a sua consciência e, segundo Chesterton, ele não ouviu apenas isso, Francisco. Ele ouviu também essa mesma voz dizendo que interpretaste mal o significado do sonho, o tal sonho em que ele se viu num palácio, num castelo, com muitos outros jovens, todos bem, todos numa situação muito boa, muito confortável. E esse palácio ou esse castelo ornado, enfeitado com diversas espadas em forma de cruzes, disse a voz, segundo Chesterton narra: interpretaste mal o sonho, volta para a tua cidade. E aí ele teria então voltado. Só que nesse caminho de volta, segundo Chesterton narra, apareceu para ele no meio do caminho, no meio da estrada, apareceu um leproso. Vale destacar, meus irmãos, né? Apenas repetindo o que já foi dito agora nessa breve introdução, que São Francisco de Assis é da época do século XIII ou XII, né? Final do século XII, início do século XIII. Então, 1100 e qualquer coisa, 1200 e qualquer coisa. Então, a doença que hoje é conhecida como hanseníase, né, que na época era conhecida como lepra, ainda estava numa situação de não ter cura, não ter um tratamento mais eficiente, como o que nós temos hoje, e era ainda um motivo de grande repulsa, de grande asco, de grande temor de todas as pessoas que não tinham essa doença e procuravam se afastar ao máximo daquelas pessoas que a tinham, para que não fossem contaminadas. E Francisco não era, até este momento, diferente da maioria das pessoas que se sentiam horrorizadas, se sentiam ameaçadas
em relação àquela doença tenebrosa, horripilante, né? Então, ele, embora fosse um rapaz conhecidamente, notoriamente bom de coração, que sempre procurava ajudar mendigos, pedintes, em relação aos leprosos, que inclusive, assim como na época lá de Jesus, em pleno século 12/13, ainda tinham a obrigação de andar com guizos para que as pessoas pudessem ouvir que eles estavam se aproximando e assim se afastarem. Então, meus irmãos, olha como era a situação, né, a condição social desses acometidos da hanseníase, da então chamada lepra. E Francisco não era diferente das outras pessoas nesse particular. Ele tinha esse horror, ele não conseguia se aproximar de um mendigo para ajudar, para tratar, enfim, para indagar se estava a precisar de algo. Ele se afastava, com medo, com horror, com nojo, assim como a maioria das pessoas. Só que nesse caso, nesse episódio, quando ele está voltando, desistindo de participar da guerra, após ter ouvido essa voz que lhe disse que o que era mais importante, servir ao servo ou ao Senhor, ou que ele não havia interpretado da forma correta o sonho e que ele voltasse a Assis, ele vê aquele leproso se aproximando dele e, para ele mesmo, Francisco, inexplicavelmente, ele se sente atraído por aquele leproso. Desce do cavalo, meus irmãos, abraça aquele leproso, cobre-o com seu manto e dá todo o dinheiro que ele tinha àquele leproso. Inexplicavelmente, ele sobe no seu cavalo e parte em direção oposta, porque ele estava indo e o leproso estava vindo. Então, ambos continuaram a sua trajetória. Então, Francisco sobe no seu cavalo e parte cavalgando. Diz Chesterton que ele resolveu olhar para trás, Francisco. E quando ele olhou para trás, ele não viu mais ninguém. Aquele leproso havia desaparecido. A partir dali, Francisco se torna também inexplicavelmente, incompreensivelmente, um benfeitor dos leprosos. Passou a ajudar, a acolher e foi um grande ajudador, um grande benfeitor, um grande cuidador de todos os leprosos com os quais encontrou a partir de então. E quando ele está ainda nessa trajetória de retorno à sua cidade de Assis, ele resolve, após esse episódio do leproso, juntando tudo o que havia acontecido nos últimos dias com ele, ele resolve ir para a igrejinha de São Damião, uma igrejinha em ruínas, com a qual ele, Francisco, simpatizava, se sentia bem nela e gostava de fazer as suas reflexões, as suas orações naquela igrejinha. Mas era uma igrejinha que estava em ruínas, estava aos pedaços, muito destruída. E ele, quando está fazendo as suas orações e as suas reflexões nessa igrejinha, ouve mais uma vez aquela voz que lhe diz então: Francisco, não vês que a minha igreja está em ruínas?
vai e reconstrói-a para mim. Outras versões dizem que a voz falou para Francisco: Francisco, não vês que a minha casa está destruída? Vai e a reconstrói para mim. Então, ele, naquele momento, achou que deveria reconstruir a igrejinha de São Damião. E narra Chesterton que, a partir dali, Francisco se transformou no mendigo, no pedinte, não de pão, como Jesus nos ensinou, mas de pedra. Então, esse é o primeiro paradoxo que Chesterton apresenta. Francisco não se transformou num pedinte, num mendigo de pão, que foi o que Jesus disse, né? Nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, né? Jesus falou: vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai Celestial. Então, Jesus fala: Deus não dá a um filho que pede pão, pedra, e nem a um filho que pede peixe, serpente. Então, Francisco de Assis passa a ser o pedinte de pedra. E ele ficou conhecido na sua cidade, nas redondezas, porque ele passou a juntar pedras para poder reconstruir aquela igrejinha. E tanto ele se dedicou a isso, que todo o dinheiro que ele arrecadava, fosse através da venda de tecidos no comércio do seu pai, fosse através de doações de simpatizantes com a causa da reconstrução da igrejinha de São Damião, tudo que ele conseguia arrecadar e todas as pedras que ele recebia, ele empregava na reconstrução daquela igrejinha. Mas num dado momento, ele entendeu que não era isso que Jesus teria pedido a ele. Não era para ele reconstruir fisicamente aquela igrejinha. Jesus queria que ele, Francisco, Giovanni Bernardone, Francisco de Assis, reconstruísse a igreja que estava totalmente desvirtuada da essência, da pureza do que Jesus veio implantar na terra. Então, ele começou a entender aquela vocação, aquela missão, aquele pedido que Jesus havia feito a ele e se tornou o que todos nós conhecemos, que foi o pobrezinho de Assis, responsável por uma reforma, uma mudança, uma renovação da igreja naquela época, porque a igreja estava muito envolvida com opulência, com poder, com questões que iam na contramão do que Jesus havia ensinado, do que Jesus havia trazido. Crucifixos de ouro e pedras preciosas, igrejas altamente ornamentadas, enfeitadas, construídas, de forma que uma pessoa pobre se sentia humilhada dentro de uma igreja dessas. Então, ele entendeu que isso não era o cristianismo e simplesmente se tornou o grande Francisco de Assis, fundador da ordem dos frades menores mendicantes, com a autorização do Papa para fundar essa nova ordem monástica, essa nova ordem eclesiástica. E, segundo Arnaldo Rocha, no livro Chico, Recordações e Diálogos, ou Chico, Diálogos e Recordações,
Arnaldo Rocha, que é o marido, né, o esposo de Meimei, né, foi, na última encarnação, casado com Meimei, Irma de Castro, ele que conviveu, compartilhou da intimidade de Chico Xavier, ele, nesse livro, que é uma espécie de entrevista entre um jornalista, um repórter e Arnaldo Rocha, ele revela que o cardeal no Vaticano que ajudou Francisco de Assis quando ele resolveu ir ao Vaticano conversar diretamente com o Papa para pedir autorização, o cardeal que intercedeu por Francisco para que o Papa Inocêncio III o recebesse, que é o cardeal, na época, com o nome de João de São Paulo, simplesmente é Emmanuel. Quem quiser, meus irmãos, leia, acesse o livro Chico, Diálogos e Recordações, ou Chico, Recordações e Diálogos, né? É essa entrevista do jornalista com Arnaldo Rocha. E nesse livro, tem não apenas essa revelação, como muitas outras muito interessantes e que eu recomendo que todos leiam. Então, Francisco de Assis, após, né, esse episódio de entender que Jesus não estava a lhe pedir reconstruísse fisicamente com pedras a sua igrejinha, mas restaurar, restabelecer a pureza, a essência do evangelho, da igreja, igreja não a igreja católica, a igreja do Cristo, a congregação do Cristo. Ele então chega em praça pública diante de seu pai e de muitos outros, também é conhecido de todos nós este episódio, e ele diz então para o seu pai, na frente de todos que estavam ali, inclusive do bispo, que estava ali também: até aqui tenho chamado pai a Pietro Bernardoni, quer dizer, a Pedro Bernardoni, mas agora sou servo de Deus, e tudo que recebi de ti, inclusive as próprias roupas que estou a vestir, devolver-te-ei. E então ele tira a roupa que estava a vestir, joga no chão, pega o dinheiro que ele tinha consigo e joga também. Diz que a partir dali ele não era mais filho de Pietro Bernardoni, era servo de Deus, sai nu, ao que o bispo o cobre com seu manto e o abençoa, porque o bispo viu a grandeza espiritual, a pureza de Giovanni ou Francisco Bernardoni. E ele, dizem os biógrafos, São Francisco, sai seminu, né, coberto apenas por aquele manto que o bispo havia colocado nele, sai a cantarolar, e todos o têm por louco. Ele, que era o filho daquele comerciante, agindo daquela forma, que coisa estranha, né? Sai a cantarolar, dizendo-se um servo de Deus a partir dali. E dizem os biógrafos que ele caminha para dentro de uma região de floresta, de muitas árvores, e era inverno, ainda por cima. E ele andando descalço, seminu, cantarolando,
adentra essa floresta coberta de neves e vai, a partir dali, então, se tornar o que nós conhecemos, que ficou como sendo o conhecido pobrezinho de Assis. Então, meus irmãos, que quisemos trazer essa breve reflexão sobre a figura de São Francisco, porque algumas frases que ele mencionou, como essa, agora sou servo de Deus, convergem, combinam com algumas frases que Jesus nos trouxe e com aqueles versículos que nós lemos inicialmente da epístola de Paulo aos Coríntios. Olha, vou pedir licença aqui para reler. Olha o que Paulo diz, né? Que nós lemos como leitura preparatória. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha aí, olha a questão da igreja, né? Cheia de ambição, cheia de inveja, cheia de deturpação. E continua Paulo. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? E São Francisco, quando foi para a guerra, convocado pelo Papa, a voz o alertou. Ele não estava servindo a Jesus nem a Deus, ele estava servindo ao Papa. Ele estava servindo a Igreja Católica e não a Igreja numa acepção maior, num significado maior, que é a Igreja do Cristo, a congregação, o Evangelho, a causa crística. Não era a nada disso que Francisco estava a servir. Ele estava a servir, disse a voz, né, que todos nós cremos que tenha sido a voz de Jesus. Ele não estava a servir ao Cristo, a Deus, ele estava a servir ao Papa. Então, voltando para as palavras de Paulo, quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Quer dizer, servir ao Papa ou servir a outrem que se diga também, né, um mensageiro de Jesus, um mensageiro de Deus, mas que promovam ambos a guerra, promovam a mortandade. Isto é servir a Deus? Isto é servir a Jesus? Ou é a servir a uma pessoa humana? Ou é a servir uma pessoa do mundo? Por mais nobre, por mais espiritualizada que ela seja. Então continua Paulo aqui. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, Paulo, nem o que rega, Apolo, são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, meus irmãos, mais do que servir a fulano ou a Beltrano, mais do que servir a uma casa, nós temos que servir a Deus. Nós temos que servir ao Cristo. Isto sim é importante. E para
a nossa ilustração em relação ao tema, o capítulo 48 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado esse capítulo 48, Cooperemos Fielmente. É uma interpretação de Emmanuel sobre o versículo 9 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nesse versículo 9, que nós não lemos, leremos agora, porque é a epígrafe, inclusive, desse capítulo, Paulo diz, pois somos cooperadores do Cristo, ou melhor, de Deus, pois somos cooperadores de Deus. Diz Emmanuel, o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. Quer dizer, eu sou uma pessoa muito ruim, eu sou péssimo, eu sou muito atrasado, eu sou muito isso, eu sou muito inferior, eu sou muito aquilo, eu sou cheio de pecado, então eu não faço nada, eu simplesmente não trabalho na obra divina, eu não trabalho para Jesus e fica por isso mesmo, eu não faço nada para me melhorar, para me habilitar a ser um trabalhador, um cooperador de Deus e de Jesus? As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas. E qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Olha aí a advertência que o Dr. Bezerra sempre fez a todos nós. Pense no bem. Pense no bem. Emmanuel, cultivemos o bem. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas de misericórdia. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. E, meus irmãos, olhe que curioso, vejam que curioso esse texto de Emmanuel, como eu costumo dizer sempre, que texto, quando Emmanuel, num dado trecho do texto, usa as seguintes palavras: cultivemos o bem eliminando o mal, façamos luz onde a treva domine, conduzamos harmonia
as zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. E qual não foi a oração que ficou conhecida por toda a cristandade, embora não se possa atribuir a São Francisco a sua autoria, porque ela surgiu, ela começou a circular essa oração na França no início do século XX, né? E então não se sabe se foi exatamente São Francisco que criou, né, que escreveu, que idealizou essa oração. Mas sabe-se que essa oração foi distribuída na forma de panfletos, né, também chamados por muitos dos nossos irmãos cristãos de santinhos, né, com a imagem no verso da oração de São Francisco de Assis. Então, por isso, ficou conhecida como a oração de São Francisco. Mas é também denominada a oração da paz, é também denominada a oração da fraternidade. E quais não são os versos, as palavras que constam dessa oração? Vejamos. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Olha o texto de Emmanuel. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Emmanuel diz: conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Onde houver discórdia, diz a oração de São Francisco, que eu leve a união. Antes, né, desse verso, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então, mais uma vez, cultivemos o bem, eliminando o mal. Continua a oração de São Francisco. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ajudemos, diz Emmanuel, a ignorância com o esclarecimento fraterno. Diz a oração de São Francisco. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Olha aí, mais uma vez. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Façamos luz onde a treva domine. Continua a oração de São Francisco. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Mais uma vez, conduzamos a harmonia. A harmonia, quem está em harmonia, está em alegria. As zonas em discórdia. E quem está em discórdia está em tristeza, em sofrimento. Por quê? Porque a discórdia é contrária à nossa essência divina. Então, continua a oração de São Francisco. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Emmanuel diz: façamos luz onde a treva domine. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado.
Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Olha aí, a fraternidade, a ajuda, a cooperação. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, olha que convergência, meu irmão, minha irmã, maravilhosa do texto de Emmanuel com a oração de São Francisco. E não apenas esse texto, mas também o texto no mesmo livro Vinha de Luz, capítulo 146, intitulado Quem Segue, e também do livro Pão Nosso, também de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o capítulo 16, intitulado A Quem Obedeces. Então, quer dizer, a gente está obedecendo a quem? A Jesus? A Deus? Ou, no outro texto de Emmanuel, quem segue? A gente está seguindo quem? Jesus? Deus? Ou está seguindo uma pessoa que, embora possa ser um missionário, possa ser um representante, um líder, mas não pode nunca estar acima de Jesus, acima de Deus, nem se colocando, a própria pessoa se achando, se colocando, e nem os que ouvem, os que seguem essa pessoa, colocando ela num pedestal, num patamar de ídolo, de idolatria. Então, tanto o capítulo 146 do livro Vinha de Luz, quanto o capítulo 16 do livro Pão Nosso, também analisam essa questão. O que é mais importante, perguntou a voz a Francisco, servir ao servo ou ao Senhor? Respondeu Francisco, ao Senhor. Então por que serves ao servo e não ao Senhor? Senhor, que queres que eu faça? Volte para Assis e lá te será dito o que há vez de fazer. Então, para a leitura final, capítulo 16 do livro Pão Nosso, a quem obedeces? Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas? Ou às opiniões alheias?
antes de observares o conselho do Mestre Divino? Quer dizer, a gente está mais preocupado com o que fulano, o que Beltrano, o que Ciclano vão falar, se nós deixarmos de segui-lo? Ou nós estamos preocupados com o que Deus, o que Jesus falarão de nós na autoridade única e divina que Deus, que Jesus tem e que eles sim podem julgar? É o julgamento das pessoas com o qual nós estamos preocupados? Ou é o julgamento de Deus? Ou é o julgamento de Jesus? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Meus irmãos, São Francisco de Assis foi a tal ponto fiel, servidor, cooperador de Deus e de Jesus, que chegou a ter em seu próprio corpo os estigmas, as marcas do Cristo. Então, esse é o servidor verdadeiro, esse é o servidor fiel. Esse é o discípulo, o cristão. Primeiro, seguindo a advertência, a exortação de Jesus. Quem não deixar seu pai ou sua mãe, seu filho, sua filha, seu sogro, sua sogra, seu marido, sua esposa, por causa de mim, ou quem não amar, ou quem amar mais, a seu filho, a sua filha, a seu pai ou a sua mãe, não pode ser meu discípulo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E Jesus disse que toda a lei e os profetas podem ser resumidos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. São Francisco de Assis vivenciou isso. Então, fica para todos nós esse exemplo de cristão, de cooperador, de servidor de Deus, de Jesus, nesse mês de outubro, e que nós tentemos imitar, assim como existe um livro com o título de Imitação de Cristo, tentemos imitar São Francisco, pelo menos, inicialmente, para começarmos a caminhar em direção à imitação do Cristo. Jesus é o nosso modelo e guia, está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Mas esses que são seus missionários, Francisco de Assis, João, o discípulo amado, responsável pela implantação do Espiritismo no planeta Terra, é também um ótimo exemplo, um ótimo modelo para nós. E de tal ponto, de tal forma que chegou a ter em seu próprio corpo as marcas do Cristo. Então, que nós possamos nos inspirar nele, sem amá-lo mais do que a Jesus, sem colocá-lo acima do Cristo e da própria divindade suprema. Que São Francisco possa nos abençoar, possa, das culminâncias de onde estiver, receber também a nossa parca, paupérrima homenagem, lembrança, e que nós nos esforcemos para sermos servos do Cristo e servos de Deus, acima de qualquer coisa. Então, façamos a nossa oração final, agradecendo mais uma vez por tudo, por estes exemplos maravilhosos, esses grandes missionários
que passaram e passam constantemente pelo nosso planeta, a fim de nos educar, a fim de nos deixar lições, de nos deixar exemplos, verdadeiros legados, para que nós acordemos, para que nós possamos despertar e nos lançarmos nessa trajetória de imitação do Cristo. A todos agradecemos e pedimos que nos autorizem a encerrar a reflexão da noite de hoje. Com as bênçãos de Deus, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, que todos nós tenhamos uma noite de sábado de paz, de alegria, que foi uma marca também de São Francisco, apesar de todos os sofrimentos, todas as dificuldades pelas quais passou, e que a nossa semana também seja uma semana de paz, de otimismo, de esperança e de fé. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.